Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista de livros que me decepcionaram por algum motivo específico que eu vou contar pra vocês quais são. Mas eu já queria pedir, caso você goste desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Kindle Unlimited lá na Amazon. Caso você ainda não seja assinante, clica nesse link que você ganha 30 dias de graça pra testar milhares de leituras por lá. Eu vou deixar também os links dos livros que eu citar aqui na descrição, porque assim vocês conseguem conferir melhor a sinopse deles lá na Amazon, tá? Porque eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre a história, eu vou realmente contar um pouquinho do motivo por que eu me frustrei com eles, mas pode ser que vocês gostam da premissa, tenham interesse em ler. Mas então vamos para essas histórias que eu vou contar pra vocês e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, então eu vou contar pra vocês quais foram os livros que me decepcionaram de alguma forma. Alguns deles, inclusive, não foram livros ruins, eu dei notas até alta, mas me decepcionaram por algum motivo específico que eu vou comentar com vocês. O primeiro é A Viagem de Silka, da Heather Morris. Esse, inclusive, é um desses livros que eu dei nota bem alta, tá? Por volta, acho que de 4 estrelas eu dei, se eu não me engano, pra ele. E ele vai trazer ali, então, uma história baseada numa mulher, de fato, que passou por campos de concentração. O porquê que eu me frustrei com essa história, né? Eu já entrando aqui um pouco nos detalhes, eu me frustrei porque eu tinha lido o livro O Tatuador de Auschwitz, da mesma autora. Mesmo sendo um livro também um pouco parecido, né, no fato de ser baseado em fatos reais, trazer personagens que de fato também viveram em campos de concentração, no primeiro livro eu tive de fato um romance, né, entre o casal protagonista, eu tive ali uma história de amor pra torcer. Então, apesar de ser um livro muito dramático, muito triste, uma história real, e que apesar de ser um livro de ficção, com cenas de ficção, ele foi baseado em uma entrevista que a autora fez com o protagonista, né, dessa história, com o personagem dessa história. Então eu gostei muito, eu me envolvi demais, eu chorei, eu sofri. E o segundo livro, né, que na verdade ele não tem ligação nenhuma com o primeiro, esse segundo livro da autora, ele traz também uma história baseada, né, numa mulher que viveu em um campo de concentração e que passou por várias situações difíceis ali na Segunda Guerra, mas ele não tem um romance entre um casal. A gente vai ver a vida dela, vai acompanhar coisas que aconteceram com ela. Então, apesar de eu gostar muito da história, eu ter realmente me envolvido, eu ter me sensibilizado com toda a situação que ela passou, ainda assim não é algo que eu gosto tanto, no sentido de que eu prefiro ler um romance, né, romântico com um casal. Então foi por isso que o livro me frustrou um pouco. Mas eu também indico essa leitura, tá? Caso você já comece a leitura sabendo disso e não tenha problema nenhum com isso, eu acredito que vocês vão gostar bastante. O segundo livro, a gente já entra aqui num livro hot mesmo, tá? Que é Damien, da L.A. Casey. Eu gosto muito dessa autora, essa série Slater Brothers é uma série mais problemática, eu sei que muita gente não gosta, problematiza, mas eu gosto muito dela, eu acho muito divertida. E o problema desse livro não é que o livro é ruim, mas eu senti que houve sim uma decrescente em relação aos livros dessa série. Eu gosto muito, muito mais dos primeiros livros, enquanto os últimos eu sinto que deu uma decaída, sabe? Eu não sei se o clichê ficou batido, mas a autora ela traz elementos novos, ainda assim eles não me prendem tanto quanto lá no início da série. Porém, nesse livro, o que me decepcionou mais, né, principalmente nesse do Damien e da Alana, que é o livro a seguir dele, é que a autora criou uma tensão entre os protagonistas tão grande lá no início e o livro meio que não supriu as minhas expectativas. Então, no começo, né, da história dos Slater Brothers, o Damien e a Alana, eles se envolvem ainda no ensino médio. Ele tira a virgindade dela em uma cena específica e que tem essa cena relatada em um outro livro, se eu não me engano, com o ponto de vista deles, ou eu não lembro se a cena é só de fato relatada no livro deles, mas enquanto lá atrás tinha uma química, uma coisa explosiva, eu sinto que ficou muito morno, sabe? Não teve aquela empolgação que eu sentia com eles lá atrás, quando de fato nem era livro deles. Então, eu gostei muito do livro sim, mas me frustrou um pouco nisso, eu senti que não foi aquilo que eu esperava. Um livro que me frustrou bastante também, que eu tinha muita expectativa, Amante Sombrio, do J.R. Ward. Eu não sei se é uma mulher, não sei se é um homem que escreve, eu acho que é uma mulher, que é o primeiro livro da série Irmandade da Adaga Negra. Quem já leu essa série, quem ainda não leu, te garanto, é enorme essa série, tem muitos e muitos livros sobre esse universo sobrenatural com vampiros, né, toda uma sociedade ali secreta, e que eu nem lembro de fato sobre a história, sobre os protagonistas, mas eu lembro a sensação que eu tive quando eu li esse livro. Eu esperava muito mais. Foi um livro ruim, né, completamente ruim? Não, mas eu me lembro que eu dei acho que por volta de 2 estrelas, tá? Então eu não gostei realmente do livro, eu fiquei muito frustrada. Foi um livro que a decepção bateu tão forte que mesmo que eu não achasse o livro ruim, mal escrito nem nada, eu não consegui dar muita nota pra esse livro, porque eu tinha tanta expectativa, porque uma série com
tantos livros, eu esperava muito. Eu sei que esse é apenas o primeiro livro e eu sei que caso você goste dessa série, provavelmente o seu argumento vai ser: calma, mas os outros livros vão apresentando e tal e tal. Mas assim, eu esperava tanto do primeiro que eu perdi completamente a vontade de continuar os próximos. E o fato de já ter muitos livros, eu sei que isso desanima muito, né, a continuar a fazer a leitura. Então, infelizmente, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para essa série. Um outro livro que me decepcionou muito por um motivo diferente foi Rendição, da Maya Banks. Esse livro, ele traz ali uma premissa que é muito instigante, né, num primeiro momento. Apesar de ter um tema de traição, que não é algo que eu gosto muito, esse livro, ele traz uma personagem que é casada, mas que ela tem vontade de praticar ali a submissão e a dominação, e o marido dela não tem vontade nenhuma. Se eu não me engano, eu nem lembro como que é a história, tá? Se ela de fato trai ele, se ela não trai, mas ela vai pra um clube de sexo, né, onde tem a prática da dominação e a submissão, e ela vai acabar se envolvendo com o melhor amigo do marido, ou ex-marido, não sei, e que ele era apaixonado por ela desde muito tempo. Então, a premissa é muito legal, eu gosto muito desse tipo de premissa. Porém, gente, eu não gostei do livro. Eu li, se eu não me engano, os 2 primeiros livros dessa série. Eu acho que era até sobre casais diferentes, mas o porquê que me frustrou tanto, sabe? O porquê que me decepcionou tanto foi justamente o fato de que eu sempre li muitos livros da Maya Banks. Se eu não me engano, eu só não li dela os livros de Highlander, mas eu li muitos livros da série KGI, da série de Obsessão, Fogo, Delírio, né? Aquela trilogia que ela tem. Eu gosto muito da Maya Banks. Faz muito tempo que eu não leio nada dela, inclusive, mas é uma autora que eu sempre gostei muito, que escreve hot muito bem. Só que esse não foi, gente. Eu nem lembro muito bem sobre a história, sobre os personagens, eu não lembro nada pra falar pra vocês, na verdade. E eu só lembro que me frustrou muito, me decepcionou bastante. Então, era uma autora na época que era favorita e eu me frustrei com o livro dela. Outro livro que é mais ou menos ali parecido nesse caso da Maya Banks é Vai Sonhando, da Megan Maxwell. Esse livro eu li um pouco depois, assim, quando eu já tinha lido fazia um tempo a série Peça-me o que Quiser, da autora. Só que como eu tinha uma lembrança muito boa, né, dessa série, de ser muito hot, eu fui ler o livro Vai Sonhando com esse tipo de expectativa. Na verdade, esse livro, eu não me lembro se tem muitas cenas hots, mas ele traz ali um personagem que, se eu não me engano, joga futebol, e uma protagonista que é fisioterapeuta. Tem um pouco daquela vibe Grand Sunshine, quando o protagonista, ele é ranzinza e a outra pessoa, ela é muito sorridente, muito alegre e tal, e a mocinha desse livro tem isso. Mas o que acontece? Eu me frustrei, gente. A história não foi o que eu esperava, as cenas não foi o que eu esperava, ou eu já tava um pouco cansada mesmo da escrita da Megan Maxwell. É uma autora que, ao mesmo tempo que eu gostei muito dos livros dela, eu também sinto que se eu fosse reler, eu não ia ter muita paciência. Então, eu acho que eu cheguei num ponto onde eu já não tava mais com paciência, sabe? Pra escrita dela. Mas, enfim, eu não sei nem dizer pra vocês o porquê eu não tenho paciência. Quem sabe um dia eu não releia algo dela e consiga trazer em palavras pra vocês o que eu sinto. Agora, um outro livro que também lembra, né, essa situação aí de Vai Sonhando é Grey, da E.L. James. Quando eu li 50 Tons de Cinza, foi assim, uma virada de chave na minha vida, porque 50 Tons de Cinza, apesar de hoje eu achar que não é um livro muito bem escrito, na época foi algo apaixonante, foi algo que eu me envolvi, foi algo que fez, assim, o meu mundo, a minha mente girar dele em torno de muitos anos, sabe? Foram muitos anos amando essa história e tendo carinho por essa história. Eu sempre vou ter carinho. Eu não indico mais tanto, né? Eu quase não falo de 50 Tons de Cinza aqui no canal, a não ser com nostalgia, porque não é um livro que eu acho que hoje, a minha pessoa de hoje, gostaria tanto. E não pela história ser problemática ou não, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que é uma escrita mais infantil, uma escrita mais simples. Então eu não sei se eu gostaria tanto de 50 Tons hoje como eu gostei na época. E no caso de Grey, a autora lançou esses livros, né, pela visão do Christian, muito tempo depois de lançar 50 Tons. Então, quando eu tava nessa vibe de nostalgia, eu tentei ler Grey, mas eu não consegui me apegar. Até porque as cenas eram muito parecidas, né, com as cenas dos primeiros livros. Então não tinha nada muito novo. Então eu nem cheguei a ler as continuações dessa nova versão pelos olhos dele. Eu só li o primeiro, que era Grey, e não dei mais chance nenhum pros outros. Agora, um que foi uma decepção total, sério, pior do que decepção, foi dinheiro gasto jogado no lixo, foi a trilogia de O Inferno, de Gabriel. Essa série, nessa trilogia, eu comprei o box na época, gente, era um box com 3 livros. Eu não lembro se era um box ou era um kit, mas eu comprei os 3 livros físicos. É claro que há muito tempo atrás, a gente, mesmo com promoções, conseguia preços até melhores, né, pela Amazon. Então eu comprei, se eu não me engano, eu paguei em torno de uns 50, 60 reais nos 3 livros, mas eu li na força do ódio. Ao mesmo tempo que eu gostava muito do fato de ter esse amor proibido, né, entre
uma aluna e um professor, eu gostava muito das citações literárias e tal. Gente, eu não consegui me apegar aos personagens, sabe? Principalmente o Gabriel, ele era irritante, ele era chato. Eu sei que muita gente gosta dessa trilogia, muita gente tem carinho por ela, então eu respeito, tá? Todo mundo que gosta. Inclusive, tem adaptação literária, né? Lá na Passionflix, que é tipo um streaming pra romance, pra adaptações literárias. É isso, gente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, entra pro meu time, entendeu? Não gostei. Inclusive, coloquei esses livros pra troca no Scooby porque eu não queria ter eles mais comigo. Agora, um livro que foi, assim, uma tristeza, sabe? Ao mesmo tempo, hoje eu consigo enxergar ele com outros olhos, mas na época foi uma frustração. Foi Perdendo-me, da Cora Comarc. Esse foi o primeiro livro que eu comprei dessa autora, né? Na verdade, foi um livro físico, inclusive. Eu tinha ele aqui no físico. Eu já coloquei, se eu não me engano, pra troca no Scooby. Mas esse livro, ele saiu totalmente da vibe do que eu tava lendo. Enquanto eu tava lendo hot pesadão, entendeu? 50 tons, peça-me o que quiser, toda sua, e o dominador, só coisa assim, bem quente mesmo. O que que acontece? Eu fui pra um livro onde a protagonista era virgem, mas ela passa o livro todo dando uma impressão de que vai acontecer algo, chega no final não acontece nada, gente. Então, esse livro, a memória que eu tenho dele é que a autora construiu muito uma tensão de que ela ia perder a virgindade com o melhor amigo e de fato não acontece nada demais no livro. Se eu não me engano, o final fica em aberto. Então eu fiquei muito puta quando eu li esse livro, mas muito puta. Dei uma nota muito baixa. A escrita era gostosa, sabe? A história era gostosa, os personagens eram legais, mas eu acho que eu tava esperando uma vibe diferente desse livro e acabou que ele não me surpreendeu por isso. Hoje eu consigo enxergar a minha frustração de uma maneira diferente, porque eu acredito que se eu tivesse lido o livro pelo que ele era, eu conseguiria ter aproveitado muito mais e talvez eu tivesse até gostado muito do livro. Mas hoje, embora eu tenha uma impressão boa dessa história, naquela época me frustrou demais, eu dei uma nota muito baixa pra ele. Se eu não me engano, eu dei 2 estrelas. Um outro livro que me irritou muito, mas muito quando eu li, foi Meu Romeu, da Leisa Raven. Embora hoje eu gosto muito da autora, né, principalmente com os livros de Mr. Romance e Professor Feelgood, os primeiros livros que eu li dela foi Meu Romeu e Minha Julieta, mas eu fiquei tão irritada com esses personagens, mas tão irritada que vocês não têm noção. Eu leio, gente, muitos livros problemáticos, tá? Muitos livros e que eu falo, meu Deus, eu tô passando pano por uma coisa absurda, mas eu não consegui passar pano nesse livro, e não quer dizer que ele é mais ou menos problemático dos que os que eu leio, eu não estou comparando, mas eu particularmente fiquei muito irritada com o personagem. Ele me lembrou muito um pouco a vibe de Harding, sabe? De Tessa e Harding. Mas é claro que é histórias completamente diferentes. O protagonista, assim, eles podem ser muito diferentes, mas ele me lembrou essa vibe um pouco. Eles eram, no caso, protagonistas que estavam fazendo uma apresentação na Broadway e iam ter que trabalhar juntos. E eles já tinham tido contato no passado, né? Na faculdade. Eles eram atores, tem cenas de flash do passado. Mas eu lembro da sensação ruim que eu tive ao ler esse livro, sabe? Então, eu não sei nem explicar, gente. Eu não gostei dessa duologia. Eu não sei, lembro se tinha mais livros na série. Eu acho que até tem, né? Não sei se é sobre o mesmo casal, mas tem. E eu li depois Mr. Romance e Professor Feelgood, da autora, e eu amei. São super favoritos. Eu tenho na minha estante. Eu super indico, mas Meu Romeu e Minha Julieta eu não gostei. Um livro mais recente dessa vez, né? Porque eu tô assim, indo lá nos antepassados dos antepassados hot. Mas dessa vez, gente, um livro recente que me frustrou bastante foi O Legado, da Ellie Kennedy. Quem já leu, né, a série de O Acordo, de Amores Improváveis, sabe que é uma série que tem uma legião de fãs. Eu, particularmente, não sou, assim, fanática por nenhuma autora, tá? Tirando Penelope Douglas, que aí a gente não pode falar dela pra mim, que eu fico nervosa. Mas Ellie Kennedy é uma autora que, assim, embora eu sei também de todas as problemáticas, né? Ela só escreve livros com personagens brancos, não traz diversidade. Tem um monte de probleminha ali também. É uma autora que eu gostava muito, assim, de acompanhar os livros, porque eu acho leituras agradáveis, leituras leves, romances mais simplesinhos, sabe? Sem muito drama e ao mesmo tempo não tão superficiais, assim. Esse livro, O Legado, pra mim foi completamente desnecessário. Ela trouxe os personagens que a gente gostava tanto na série de O Acordo e ela destruiu eles pra mim, porque agora a minha última lembrança é deles nesse livro O Acordo, entendeu? Tirando um dos contos só, que eu nem me lembro, que é o do Logan, e eu não lembro qual que é o nome da protagonista, mas enfim, tirando um conto específico que eu gostei muito, os outros, gente, pra mim podia não ter nada, entendeu? Era melhor ela nem ter escrito esse livro, porque eu acho que pra mim teria sido uma memória afetiva muito melhor lembrar só dos 4 livros da série. Agora, um livro que me fez refletir um pouco sobre algumas situações. Eu já vou explicar pra vocês. Esse livro foi Inesperada Sedução, da Lucy Foster. Essa autora, ela tem bastante fãs também. Ela é uma autora nacional, escreve bastante romance hot, com diversas histórias diferentes. E eu peguei essa indicação da Bárbara Sacchi, do YouTube, que eu gosto muito de acompanhar. Então, quando eu fui ler esse livro, eu fui muito empolgada, porque eu vi as reações delas no vídeo, né? E acabou que eu me frustrei. E eu entendi uma coisa, gente. A partir desse livro, eu entendi que não adianta só ir ler um livro por causa que alguém reagiu
reagiu muito bem a ele, alguém gostou muito da história. E eu fiquei interessada em ter as mesmas reações. Eu entendi que eu também preciso ficar de olho na sinopse, né, na premissa do livro, porque se não é uma sinopse que me agrada, eu vou ler pra quê, né? E eu fui ler esse livro sabendo que a protagonista, ela ia estar procurando um emprego e ela ia encontrar um chefe de um restaurante, mas não é algo que me chama atenção, sabe? Não é uma premissa que me prende. Foi exatamente isso que eu encontrei na história. É um livro até bem escrito, os protagonistas, eles têm ali um desenvolvimento legal na trama, mas ao mesmo tempo, nada estava me prendendo, nem os personagens, nem a premissa do livro, então no final eu acabei dando uma nota muito baixa, sendo que eu poderia ter dado chance para outros livros da autora que me chamassem mais atenção. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Não siga cegamente tudo que uma pessoa reagiu ou uma pessoa falou bem. Vá ler a sinopse, vai ver se é realmente aquilo que você tem vontade de ler. Porque, claro, às vezes a gente pode se surpreender, pensar assim, mas essa sinopse eu jamais daria uma segunda olhada e essa pessoa falou tão bem nesse livro, eu vou dar uma chance, e você amar. Mas, ao mesmo tempo, você pode ir cegamente por causa de que alguém falou alguma coisa e se frustrar porque a sinopse não tinha nada a ver com aquilo que você queria ler. Então, eu acho que vale a pena vocês ficarem e prestarem atenção nisso também. Agora, um livro que eu li recentemente me decepcionou levemente, tá? Não muito, mas levemente, foi Free, da Laura Dorna, que é o primeiro livro da série Novas Espécies. Eu sempre tive muita vontade de ler essa série Novas Espécies, muita gente gosta, né? Muita gente recomenda. E eu sei, gente, calma que eu sei que depois melhora. Eu sei, porque geralmente é assim, tá? O primeiro livro é muito introdutório, tem muita coisinha que a gente tem que entender. Nesse livro, algo que me incomodou muito foi o fato de que os personagens masculinos, né, principalmente os primeiros protagonistas, pelo que eu entendi, eles são personagens, né, que foram modificados geneticamente e têm características animais e vão se envolver com humanas. E nesse primeiro livro, a gente tem um relacionamento assim e eles são muito questionados, né, porque eles têm medo de que esse envolvimento amoroso vá prejudicar, vai colocar a mocinha em perigo. Então, gente, que isso me incomodou muito, foi o tempo todo acontecendo isso, sabe? Me irritou muito. Fora que eu sinto que, apesar do livro ter sim me agradado, ter me emocionado em certos momentos, foi um livro com várias cenas de ações bem legais. O que me incomodou foi que eu sinto que ele tinha um pouco de tudo que eu já li, então não foi algo muito novo. Eu sinto que se eu tivesse lido há mais tempo, talvez eu teria gostado bem mais dessa leitura. Mas de todos os livros que eu tô citando nessa lista, esse é o único que eu tenho vontade de dar continuidade na série. Então eu não prometo quando eu vou ler o segundo livro, tá? Mas eu tenho vontade de ler, inclusive o fato do livro ser curto me atrai um pouco, então pode ser que eu vá dar uma chance pro segundo livro e aí eu venho contar pra vocês o que eu achei. O penúltimo livro dessa lista é o livro Príncipe Cruel, né, da Holly Black. Essa série é uma série muito bem falada, muito hypada, muita gente já leu, muita gente é fã e tem também muita gente que não gosta. Eu sinto que esse livro é muito 8 ou 80 e eu faço parte do 8, no caso, né, tipo, não gosta ou gosta muito. Eu sinto que eu não gostei, mas eu sinto que o livro não é vendido de uma forma muito legal, porque é o seguinte, esse livro, ele é uma fantasia e ele tem sim um casal que vai se desenvolver ao longo da série, mas ele é vendido muito esse casal. Então, eu sei que muita gente hoje tá ali falando, né, gente, não vá pelo casal, porque o livro não foca nele, não foca nele. Ainda assim, você entra no TikTok, nas outras redes, você vê muitas fanarts desse casal e acaba fixando na memória. Então, eu, particularmente, como amo torcer pra um casal, eu fui ler esse livro com essa intenção. Ele tem um bullying, né, que é algo que eu já tô acostumada a ler em livros, então isso não me incomodou, mas me incomodou um pouco a escrita da autora, eu senti que ela floreia demais em certos momentos, eu não gostei muito disso, e apesar de eu ter gostado do universo fantástico, como eu falei, eu esperava no fundo um pouco mais de romance. Então eu não sinto que eu quero ler 3 livros pra eu chegar no romance. E por último, mas não menos importante, o livro Twisted Hearts, da Cora Riley, que é o 5º volume da série de Camorra da autora. Coloquei esse livro na lista com dor no coração, porque eu sinto dor física, dor mental, entendeu? Até hoje, por falar que esse livro me decepcionou de alguma forma. Eu deixei de gostar do livro? Não. Inclusive, ele tem uma das melhores sequências de ação que eu já li na vida, que eu gostei muito mesmo, que eu nunca vou esquecer. Pra mim, foi uma das melhores cenas de ação que a Cora Riley já escreveu, né? Com tensão entre os protagonistas, que me emocionou muito. Mas, o que esse livro me decepcionou? Ele me decepcionou muito com o personagem masculino. Apesar do Sávio ser um galinha, né? A série inteira, a gente vê desde o primeiro livro ali dos irmãos dele, do Fabiano, né? Que é amigo dos irmãos dele. Vê que ele é assim, ele é muito desapegado. Ele quer sexo, ele não quer saber de mais nada da vida. Eu queria um pouco mais da história dele com a Gemma, sabe? Embora eu senti sim a possessividade dele, os ciúmes dele com a Gemma, eu fiquei muito irritada, gente, porque a maior parte do livro, ele tava ali apegado só em putaria, sabe? Ele não queria saber da menina pra nada, ele fazia umas coisas absurdas e deixava a menina ali olhando pras coisas acontecerem e ele tava totalmente desinteressado. Então ele caiu em si muito tarde.
tarde pra mim, sabe? Ele caiu, assim, no fato de que ele gostava dela, de que ele amava ela, que ele queria ela pra ele, muito tarde. É claro que depois disso, ele se dedica completamente a ela, mas eu, particularmente, gostaria que ele se dedicasse antes, entendeu? Não depois dos 70% do livro. E eu sinto que foi isso que aconteceu. Mas, como eu disse, eu amo essa série, né? Ainda assim é um livro que eu gosto, vai ter cenas ali que eu gosto, que eu gostei muito, mas ele me frustrou dessa maneira. Gente, é isso, né? Fiz mais essa lista aí pra vocês de livros, no caso, que me decepcionaram. Esses, ao contrário do vídeo que eu fiz de livros que eu abandonei, todos esses livros que eu citei hoje são livros que eu li inteiramente. Então eu comecei, né, li todinho. Mas eles me decepcionaram então um pouco e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, qual livro que te decepcionou muito, que você ficou triste, né, porque você gostaria de ter gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.